Capítulo 2. Benefícios do Levono. Parte 1. Eu havia acumulado muito cansaço mental ao longo do dia, então adormeci rapidamente na hora de dormir, mas acordei novamente com um desconforto repentino. Por que estou tão? Meu corpo estava muito quente, como se eu estivesse com febre alta. Quando tentei mover meu pescoço, uma dor intensa percorreu todo o meu corpo. Foi tão extremo que, imediatamente comecei a gritar. A dor não estava localizada apenas na parte de mim que se movia. Absolutamente tudo doeu. Anúncios. Denunciar este anúncio. Meu corpo começou a emitir sons estranhos por todo lado, como se meus ossos, músculos e nervos estivessem mudando e mudando. Não, era mais como se tivesse sido transformado em nível genético enquanto eu estava acordado. A dor continuou por um bom tempo por causa disso. Parece loucura quando digo isso assim, mas meus instintos insistiam que minha impressão do que estava acontecendo estava correta. Gemidos e grunhidos incomuns saíram da minha boca. Eu não conseguia nem falar direito. Com um gemido final, desmaiei de dor. Asterisco 1. Era de manhã. Quando acordei, a dor no meu corpo desapareceu completamente, fazendo com que a dor da noite passada parecesse um pesadelo. Meu corpo realmente parecia extraordinariamente leve. O que aconteceu ontem à noite? Eu não tinha ideia de por que passei por tanta dor. Afinal, eu só movi meu pescoço. Eu estava com fome, então me levantei para preparar o café da manhã. Assim que me levantei, minhas calças e calcinha escorregaram. Além disso, quando olhei para baixo, vi um conjunto incrível de abdominais com tanquinho, e minhas partes íntimas eram bastante majestosas. Enorme. Quando toquei o abdômen involuntariamente, certamente senti como se estivesse tocando meu próprio estômago. Então era definitivamente meu corpo. Houve uma longa pausa antes de finalmente gritar de espanto. Que diabos foi isso? Esse era realmente meu corpo. Passei as mãos pela barriga repetidas vezes, mas era realmente eu. E as outras partes? Quando toquei meu rosto e cabeça, minha acne, úlceras e afins desapareceram sem deixar vestígios, e até meu cabelo agora tinha um volume saudável para ele. Fiquei pasmo com o fato de meu corpo ter mudado tanto de repente, mas meu estômago roncou, então decidi ir em frente e preparar o café da manhã. Quando entrei na cozinha percebi que minha altura havia mudado. Quase parei de novo, mas consegui continuar e começar a cozinhar. No entanto, quando o café da manhã terminou, sentei-me atordoado, comendo sem pensar. Se você me perguntasse qual era o sabor, eu não saberia dizer. Depois de terminar, fiz uma pausa para pensar um pouco mais sobre as mudanças pelas quais acabei de passar. Independentemente da perspectiva que tomei, só pude concluir que a subida de nível de ontem deve ter sido a causa. Lembrei-me que meu nível havia aumentado e esse pensamento me acalmou, então imediatamente pensei que essa era a causa. Fora isso, não há outra razão para isso acontecer. Até ontem, não houve nenhuma mudança além de subir de nível, e o que aconteceu enquanto eu dormia ontem à noite foi algum tipo de processo de crescimento, não foi? Foi uma mudança dramática. Eu gostaria de ter um espelho. Certo. Eu estava tentando encontrar um espelho para ver como eu estava agora, mas logo quando disse isso, lembrei que o quebrei ontem. Só agora percebi que não havia outro espelho em toda a casa. No entanto, mesmo que eu não conseguisse ver como minha aparência havia mudado, não houve problema até agora. Minha aparência era terrível em primeiro lugar, mas eu não me importava mais com a forma como isso mudaria e também não sabia o que fazer a respeito. Agora, eu tinha coisas mais importantes com que me preocupar. Especificamente, eu não tenho roupas. Sim, as únicas roupas que eu tinha não serviam no meu novo tamanho. Eu ainda poderia usar minha jaqueta grande como roupa de cima, se quisesse, mas não tinha ideia do que fazer com minhas calças e roupas íntimas. Eles eram grandes demais e, por mais que eu tentasse, escorregavam. Eu nunca precisei de um cinto antes, então não tinha como prendê-lo na cintura. Bem, como último recurso, talvez eu consiga lidar com isso com um barbante ou algo assim, mas, de qualquer forma, não quero que essa situação continue. É muito problemático. Não posso comprar roupas que sirvam, nem posso comprar comida. Não consigo nem usar meu uniforme, também não cabe mais em mim. Curiosamente, os uniformes do ensino médio tinham o mesmo desenho dos uniformes do ensino fundamental. Você os distinguiu pela cor dos crachás distribuídos todos os anos. Portanto, mesmo meus uniformes do ensino médio não seriam do tamanho certo para mim. Sério,
O que devo fazer agora? Eu realmente comecei a me preocupar, mas então me lembrei de algo. Assim, pensando bem, tinha algumas roupas no armário daquela outra casa, certo? A casa do outro mundo tinha um armário, onde havia algumas roupas e roupas íntimas que eram pequenas demais para serem usadas na época. Acho que vou usar isso, então. Como não tive outra escolha, passei imediatamente pela porta do outro mundo para outra casa e abri o armário. Algumas roupas e roupas íntimas ainda estavam lá dentro, incluindo uma camisa branca e calça preta. Eram roupas simples, mas de aparência um tanto moderna. Estou salvo. Posso usar isso por enquanto, certo? Isso não significa nada, mas por algum motivo pensei em avaliá-los. Camisa Royal Silk, uma camisa muito macia feita de seda real da mais alta qualidade. Ajusta automaticamente o tamanho de acordo com o formato do corpo do usuário. Mantém uma temperatura confortável para o usuário. Imune à sujeira. Contém uma função de reparo automático. Contratante, tem joia. Calça Royal Silk, calça muito macia confeccionada em seda real da mais alta qualidade. Ajusta automaticamente o tamanho de acordo com o formato do corpo do usuário. Mantém uma temperatura confortável para o usuário. Imune à sujeira. Contém uma função de reparo automático. Contratante, tem joia. Tá brincando, né? Que tipo de habilidade quebrada é essa? As roupas não deveriam ser tão incríveis. Quando descobri isso, eu ainda era gordo, mas com essa função, se eu quisesse usar, ainda poderia usar. Faça frio ou calor, ficarei perfeitamente confortável se usar, né? Isso não faz sentido. E diz que nem vai sujar? Isso traria muita alegria para as donas de casa de todo mundo, se isso fosse típico. Anúncios denunciar este anúncio. Aliás, não escolhi essas roupas especificamente por causa da explicação, apenas senti que tinham uma atmosfera estranhamente elegante. Eu realmente senti isso. Normalmente não tenho olho para estética. Agora, e até as roupas me tratarem como seus contratantes. Isso é normal neste mundo. Não pode ser, certo? Tenho certeza que não pode. Se as roupas têm essa capacidade, e as roupas íntimas? Pensei nisso e usei a avaliação na cueca, mas era apenas uma cueca comum e confortável, sem efeitos especiais. No entanto, como sempre, eu também me tornei seu contratante. A propósito, a roupa íntima consistia em boxers pretos e outras roupas íntimas pretas. É realmente perfeitamente útil, hein? Não creio que o senhor sábio tenha usado praticamente assim, mas foi uma grande ajuda para mim. Além disso, quando olhei novamente no armário, havia até sapatos e meias. As meias eram confortáveis e o efeito era não ficar abafado. Tinha uma mancha dourada na parte de trás, então foi muito legal. Mais uma vez, tornei-me seu contratante. Mas os sapatos eram ainda mais incríveis. Sapatos de couro do deus dragão. Sapatos feitos da pele de um deus dragão, o auge da espécie dragão. Ele ignora efeitos ou características ambientais. Não importa o quanto o usuário caminhe ou corra, ele não se cansará e os sapatos não serão danificados. O tamanho muda para caber no usuário. Imune à sujeira. Contratante, tem joia. Finalmente encontrei equipamentos feitos de um material divino. Então, o que devo fazer quando encontrar algo assim? É claro que ainda sou seu contratante, então, realmente, estou muito grato, mas ainda assim, não é demais? Isso vai muito além do calçado comum, certo? No entanto, esses sapatos também são preto-azulados brilhantes e são muito legais. Eu realmente quero usá-los. Na verdade, o tamanho do meu pé também mudou, então tive que usá-lo de qualquer maneira. Peguei roupas, sapatos assim por diante, então com isso eu poderia sair por encontro. Capítulo 2 Parte 2 Agora que penso nisso, o que está crescendo nesse campo? Depois que consegui as roupas, um momento de curiosidade me consumiu, então resolvo examinar o imóvel novamente. Eu tinha acabado meu dever de casa das férias de primavera de qualquer maneira. Além disso, adquira por acaso uma quantidade de dinheiro que, normalmente levaria anos para ganhar. É por isso que eu tinha tanto tempo livre. O mais importante é que eu estaria ocupado novamente quando as férias de primavera terminassem. Saí de casa e fui verificar o campo. Não tenho certeza de que tipos de ervas ou vegetais foram plantados aqui. Havia muitas ervas que provavelmente seriam confundidas com ervas orgânicas, bem como vegetais parecidos com tomate e rabanete. Como as ervas cresceram em linha reta,
Pude perceber que não eram ervas comuns. Então isso foi para regar, hein? Um regador prateado foi colocado à direita, próximo ao campo. Já tinha água dentro dele. É possível que este regador também seja algo especial? Eu avaliei isso de uma vez. Rega infinito, regador que contém uma fonte infinita de água. A água, dentro é água benta, e mesmo uma planta morta ou moribunda torna rapidamente saudável com esta água. A água é sempre perfeitamente pura e científico e, ao ser absorvido, não só recupera o cansaço de todo o corpo, mas também aumenta o poder mágico. Contratante, Tenjoyuya. Acontece que já estou habituado com esse tipo de coisa. Sim, eu previ isso. Eu previ completamente que seria algo assim. Eu já vi internalizado o quão incrível era o proprietário original deste lugar. As capacidades do sábio eram muito além da minha imaginação. Eu tinha dúvidas de que tal pessoa tinha realmente morrido. Então, o que é essa colheita? Fui em frente e comecei a avaliar as ervas. Erva de recuperação completa. Consumir esta erva pode curar todos os tipos de feridas e doenças, mesmo se você estiver sem membros ou cego. Além disso, a erva também pode funcionar para restaurar o poder mágico. Quando colhido, deixa sensações para crescerem rapidamente. Esta erva excede qualquer erva de classe emprestada. Não, na verdade ainda não me acostumei com isso. Nunca pensei que o efeito seria tão incrível. Esta fábrica por si só colocaria os médicos completamente fora do mercado. De qualquer forma, foi bom saber que era tão fácil de criar. Bem, então, o que mais? Ainda um pouco nervoso, tentei avaliar todas as culturas que foram plantadas. Super Power Tomato, um tomate que pode aumentar o poder de ataque quando comido. Além disso, também aumentará a força física e a energia e reduzirá a fadiga. Quando colhido, deixa sensações para crescerem rapidamente. Abóbora invencível. Uma abóbora que pode aumentar as defesas quando comida. Além disso, também tem o efeito de melhorar a estabilidade mental e tornar a pessoa mais resistente a ataques e debuffs mentais. Quando colhido, deixa sensações para crescerem rapidamente. Rabanete de inverno da sabedoria. Um rabanete de inverno que pode aumentar a inteligência quando comido. Além disso, torna você mais capaz de lidar com aprimoramentos mentais especiais, como pensamento paralelo e pensamento rápido. Quando colhido, deixa sensações para crescerem rapidamente. Batata Goodspeed, uma batata que pode aumentar a agilidade quando comida. Além disso, também melhorou a acuidade visual e a percepção. Quando colhido, deixa sensações para crescerem rapidamente. Tudo bem, há muitas coisas que quero dizer. Estes são, definitivamente, itens que aumentam as estatísticas. Até que ponto a sabedoria estava mirando? E não sei o que significa uma planta deixar suas sementes. É como colher as vinhas de uma planta de batata ou algo diferente. Esses vegetais fantásticos. Espere, eles parecem com os vegetais que eu conheço. Bem, eles são comestíveis e, acima de tudo, minhas estatísticas vão aumentar. Então, devo comê-los? Anúncios. Denunciar este anúncio em primeiro lugar. Se eu puder comê-los, meus custos com a alimentação poderão ser reduzidos, então ficaria grato por isso. Contanto que não tenha algum tipo de efeito medicinal estranho, claro. O que devo fazer? Ainda é de manhã e já estou cansado. Ainda não era meio-dia, mas meu cansaço mental já estava aumentando. Bem, não há como evitar, pensei. Senti uma pressão intimidante, como quando conheci o ogro sangrento ontem. Assim que virei meus olhos na direção, vi um objeto parecido com lodo preto como breu. O que é isso? Eu avaliei instintivamente. Lismo infernal, nível 200 magia, 5.000 ataque, 1.000 defesa, 5.000 agilidade, sem inteligência, sem sorte, sem você está falando sério. Ontem foi um Blood Ogre, agora é um Euslim, né? Bem, não importa o que eu penso sobre isso, essa floresta definitivamente não era um lugar para iniciantes, certo? Quer dizer, faz sentido, não acho que o sábio teria vivido em algum tipo de paraíso para iniciantes. No entanto, eu estava estranhamente calmo, embora fosse concluído a mesma pressão do ogro sangrento que conheci ontem, se você contar apenas sua magia e poder defensivo. Certamente me senti intimidado, mas por algum motivo não foi tão assustador quanto ontem. Ainda estou com medo, na verdade, mas não é o suficiente para transformar minhas pernas em gelatina como da última vez. Não é porque meu nível é mais alto do que ontem,
Ou porque esse lodo infernal está em um nível mais baixo que o do ogro sangrento. Acho que é porque minha estrutura mental mudou desde ontem. Na verdade, estou com muito medo, para ser totalmente honesto, mas estou grato por poder pensar com calma agora. Enquanto eu me concentrava em observar o Euslim, ele estava lutando para entrar nesta terra como o ogro sangrento fez ontem. Anúncios denunciar este anúncio não, sério, as criaturas deste mundo são muito assustadoras. Estou sendo muito indulgente. Se encontrar uma pessoa, você poderá atacá-la com todas as suas forças, certo? Sou assim porque a Terra é muito importadora. TLN, parece que ele esqueceu que é constantemente intimidado XD, bem, tanto faz. Não quero sair muito deste terreno, mas gostaria de pelo menos dar uma olhada na área ao redor da casa. Então eu me questiono se a luta é realmente como na situação atual. Pensando assim, tirei a lança absoluta da caixa de itens. Eu posso apenas segurá-lo normalmente. O que é isso? Posso segurar a lança absoluta com apenas uma mão. Sim, eu sei que foi normal, mas mesmo assim foi incrível para mim. Achei que não conseguiria segurar o lançamento com uma mão, então involuntariamente balancei o lançamento no local. Então, embora eu apenas tenha girado casualmente, de alguma forma seu peso foi bastante administrável. Meu Deus, o benefício do nivelamento é incrível. Se eu soubesse disso, não teria me preocupado com o treinamento muscular como antes. Eu senti como se estivesse me debatendo, já que não sabia como usar o lançamento corretamente. Eu me perguntei o que aconteceria se eu pesquisasse como usar um lançamento em algum livro e aprender com isso. Não seria fácil e, ainda assim, é assim que posso usar esse lançamento corretamente. Acima de tudo, como homem, é uma perspectiva muito atraente. Sim, quero ficar mais forte, um pouco, Ed, é um pouco tarde para aos poucos minha cara, para isso, tenho que lidar com isso primeiro. Agarrei o lançamento novamente e decidi arremessá-la como ontem, embora a última vez não pudesse nem ser chamada de arremesso. Dissipei completamente minha hesitação, brandi a lança e joguei-a com uma mão. Sem chance. Constantemente, o lançamento voou a uma velocidade mais rápida do que eu poderia ter imaginado, e havia um buraco no corpo do Euslim antes que eu percebesse. Meu poder parecia ter sido ainda maior do que eu pensava, e eu nunca teria esperado que ele voasse ainda mais rápido do que a pessoa que o jogou pudesse ver. É claro que fiquei pasmo quando o lançamento voltou. O corpo do Euslim estremeceu um pouco, como quando Blood Ogre foi derrotado, e então desapareceu em partículas de luz. Mais uma vez, vários objetos apareceram escondidos por onde a criatura estava. Vamos pegá-los. Ainda era uma situação irreal e bizarra, mas eu estava curioso para saber o que havia acontecido, então fui imediatamente para a entrada. Desconfiado dos arredores, rapidamente recolho os objetos caídos e os avaliados. Euslim Core, o coração do Euslim. Ele contém uma enorme quantidade de poder mágico e pode ser usado no processo de criação de armaduras. Euslim Jelly, uma geleia com sabor de café. Consumi-lo pode aumentar o poder mágico e a defesa. Pedra mágica, Rank C, um minério especial que pode ser obtido de feiras mágicas. Geleia de café? Sério, não achei que nada chegasse perto de geleia de café entre as coisas que eu já tinha comprado. Pelo contrário, era um item que aumentava as estatísticas, assim como as colheitas do campo. Também havia uma pedra mágica desta vez. Este é outro item que pode ser convertido por um preço alto. Seria mentira dizer que não esperava. Minha vida era difícil, então eu queria dinheiro, se pudesse. Eu não sabia como usar o Euslim Core, então queria lucrar se pudesse. Vou trazer de volta o Euslim Jelly. Quando eu estava avaliando os itens que caíram, percebi que perdi um. Havia mais uma coisa. Era um colar de prata, contendo uma elegante lua crescente incrustada com algo parecido com uma joia negra. De jeito nenhum. É um acessório. Não sei, pois não tenho familiaridade com jogos, mas é normal que esses acessórios caiam. Ou aquele Euslim estava usando. Se sim, deve ter sido um lodo da moda. Quando pensei sobre isso, o ogro sangrento também deixou cair armaduras e outras coisas. Fiquei surpreso demais para pensar nisso na época, mas parece normal não apenas conseguir materiais, mas também equipamentos. Por enquanto, como não se parecia em nada com os outros itens que recebi do Euslim, avaliei o colar da lua negra, drop raro de Euslims.
Pode aumentar várias estatísticas se usado à noite. Ele também coleta a luz solar e a converte em poder mágico, restaurando constantemente o poder mágico do usuário. Contratante, Tenjo Uia. Foi uma queda rara. Bem, não dizia nada sobre o Slim estar na moda. Meio decepcionante. Mas o efeito parece muito bom. Mesmo que seja apenas à noite, pode aumentar as estatísticas e também restaurar o poder mágico. Embora eu não saiba como usar o poder mágico de qualquer maneira. Como foi a primeira vez que consegui um item raro e nunca tinha usado um colar antes, decidi tentar equipá-lo. Fica bem em mim? Eu não estava perguntando a ninguém em particular, apenas disse isso involuntariamente. Não teria sido muito adequado para mim alguns dias atrás, mas agora que perdi um pouco de peso, queria acreditar que ficaria bem em mim. Uma mensagem apareceu enquanto eu estava distraído com isso. Subir de nível. Você adquiriu a habilidade, detecção de presença. Não, espere um minuto. Eu tenho que sentir aquela dor intensa de novo? É verdade que o nível do adversário era mais alto, e posso entender o meu nível subindo, mas mesmo que eu reconheça isso, devo simplesmente aceitar isso. Eu não quero. Eu ainda queria fugir da realidade, mesmo que temporariamente. Então verifiquei a habilidade, detecção de presença. Possibilita detectar presenças. Foi uma explicação muito simples. Em outras palavras, em um mangá seria algo como eu sei que você está aí. Estou muito feliz que isso tenha sido normal. Como eu disse antes, quando coleciono itens, tenho que sair desta área protegida, então isso pode reduzir meu risco durante esse período de tempo. Satisfeito com a nova habilidade, finalmente passei a verificar meu status. Tenjo Yuya, ocupação, nenhum nível. 150 magia, 2000 ataque, 3500 defesa, 3500 agilidade, 3500 inteligência, 2000 sorte, 4500 pá, 5000 habilidades, avaliação, resistência, caixa de itens, compreensão da linguagem, artes marciais verdadeiras, 1, detecção de presença, título, mestre da porta, mestre da casa, Oteru Oluder, pessoa que visitou um mundo diferente pela primeira vez. Subiu bastante. Ou melhor, não é tudo bom demais. Isso é uma coisa. Bem, tanto faz. Tudo bem, pois é fácil de pensar. O que então? É hora de alocar BP. Depois de pensar por um momento, comecei a gastar BP. Este foi o resultado. Tenjo Yuya, ocupação, nenhum nível, 150 magia, 2000 ataque, 4500 defesa, 4500 agilidade, 4500 inteligência, 2000 sorte, 6500 pá, 0 habilidades, avaliação, resistência, caixa de itens, compreensão da linguagem, artes marciais verdadeiras, 1, detecção de presença, título, mestre da porta, mestre da casa, Oteru Oluder, pessoa que visitou um mundo diferente pela primeira vez. Ao contrário da última vez, não aloquei BP em magia ou inteligência. Em vez disso, aloquei cerca de 2000 para a sorte, porque lá eu consegui algo como um item raro. É pura especulação, mas se minha estatística de classificação for alta, posso conseguir mais desses itens raros como antes. Isso me deixa feliz por ter sorte. Esses foram os acontecimentos da manhã e já era meio-dia, então voltei imediatamente para minha casa. Asterisco. Assim que entrei em casa, uma mensagem foi mostrada se deveria descontar os itens novamente ou não, e decidi descontar, Magic Stone, Rank C, e, Euslimescore. E então, Euslimescore, lucrou 500 mil ienes, Pedra Mágica, Rank C, ganhou 500 mil ienes. Então recebi, uma grande quantia em dinheiro novamente, um total de 1 milhão de ienes. Foi quase desconcertante pensar que ganhei 2,5 milhões de ienes em apenas 2 dias, mas consegui voltar para casa para almoçar. Além disso, tentei imediatamente usar os ingredientes que consegui no campo matinal. O cardápio desta vez foi salada de tomate Super Power, abóbora invencível e rabanete de inverno da sabedoria, cozida em molho de soja e ensopado de carne e batata Godspeed. Todos esses pratos foram feitos com água benta do Rega Infinito. A ideia de cozinhá-los não era muito diferente dos tomates ou das batatas da terra, só fiquei nervoso com o sabor. No entanto, isso acabou sendo uma ansiedade desnecessária. Delicioso. Foi surpreendentemente delicioso. Minhas habilidades culinárias eram medianas,
Então esse sabor só poderia vir da qualidade dos próprios ingredientes. Depois de terminar a refeição, verifiquei meu estado e houve várias alterações: Teijoia, ocupação, nenhum nível, 150 magia, 2.500 ataque, 5.000 defesa, 5.000 agilidade, 5.000 inteligência, 2.500 sorte, 7.000 pá, 0 habilidades, avaliação, resistência, caixa de itens, compreensão da linguagem, artes marciais, verdadeiras, 1, detecção de presença, culinária, 1, título, mestre da porta, mestre da casa, Oterwolder, pessoa que visitou um mundo diferente pela primeira vez, realmente subiu? Meus valores de estatísticas aumentaram em 500. Além disso, culinária, foi adicionada à lista de habilidades. A razão para minhas estatísticas aumentarem e para eu ganhar habilidades foi porque comi ingredientes de mundos diferentes. De alguma forma, os ingredientes alimentares do outro mundo são uma armadilha. É tão invejável. Não, espere, fui eu quem tirou o benefício disso agora. Pensei no que aconteceu antes e no fato de ter ganhado força para manusear aquelas armas. Decido um próximo passo para encontrar algo sobre artes marciais. Eu não queria ir à biblioteca porque tinha muita gente, e toda vez que eu ia lá só recebia olhares descobertos das pessoas de lá. Como o sebo que eu ia agora era pequeno, era perfeito para mim, porque não teria gente. Terminei de me preparar e sair imediatamente de casa, indo direto para o sebo. Não havia sinal de gente no caminho e, mesmo quando cheguei à livraria, era o único cliente. onde estava a seção de artes marciais de novo. Uau! Incrível! Acabei encontrando a estante que procurava, com uma enorme quantidade de livros sobre artes marciais e estilo marcial. Além disso, havia uma grande variedade de livros, não apenas sobre a esgrima padrão, mas também sobre a arte da lançamento e da vara que eu queria, e até artes da foice e corrente e técnicas de assassinato. Onde devo usar técnicas de assassinato? Isso é assustador. Eu não sabia se a biblioteca tinha esse tipo de livro, mas nesse ritmo, tinha certeza de que havia muitos livros antigos ali. Como pensei, não tinha confiança para comprar ou ler tudo, por isso, quando olhei as estantes, meus olhos naturalmente pararam em alguns livros. Anúncios denunciar este anúncio. Esses livros eram todos sobre armas e escolas espalhadas e não foram consolidados, mas de alguma forma meu instinto parece sussurrar para escolhê-los. Essa foi a influência da habilidade, True Martial Arts. Eu não tinha certeza, mas seria fácil comprar alguns livros e voltar, então comprei-os sem pensar muito e fui para casa. Depois disso, li imediatamente um dos livros até fazer uma pausa para o jantar, li mais um pouco depois do jantar e, antes que percesse, adquirir uma nova habilidade, chamada leitura rápida, e li todo o resto do livro. No entanto, já era tarde da noite, então a batalha real seria amanhã. Depois de tomar banho, preparei um futon e fui dormir. E então senti aquela dor terrível novamente e desmaiei. Foi escrito como Bujutsu e Budo. Google para mais informações.